O eco das ferramentas ressoa no subsolo. O ar está seco. Lanternas tremeluzem em um silêncio ancestral. Estamos a mais de 20 metros abaixo das ruas de Jerusalém. O que outrora foi uma cidade de reis e profetas, hoje guarda em suas profundezas um enigma que desafia a história e toca o âmago da fé, uma câmara secreta, túneis que não constam em nenhum mapa oficial e marcações que apontam para o lugar mais sagrado da Bíblia, o Santo dos Santos, o lugar onde a Arca da Aliança repousou. As imagens mostram um grupo de arqueólogos descendo lentamente. Cada passo parece levar não apenas a uma câmara esquecida, mas também a um fragmento do Antigo Testamento. Um explorador levanta um fragmento de metal coberto por séculos de poeira. Mesmo assim, sob a luz, os símbolos gravados tornam-se visíveis. Essas gravuras são idênticas às mencionadas nos textos do primeiro templo. O narrador respira fundo antes de continuar. A arca desapareceu há mais de 2000 anos. Mas aqui, sob nossos pés, ainda existem vestígios. Vestígios do que era mais do que um objeto. Era a manifestação visível da presença de Deus entre o seu povo. Nas Escrituras, a arca não era uma relíquia. Era poder, promessa e juízo. Onde quer que a arca estivesse, fogo descia. Muros desmoronavam. Caminhos impossíveis se abriam. A aliança era restaurada. E quando ela desapareceu, o mistério permaneceu. Onde estava escondida? E quem teve a coragem ou a fé para selá-la sob pedra e silêncio? Esta é uma história que une arqueologia e profecia, não para confirmar dogmas, mas para seguir vestígios que durante séculos permaneceram ocultos. Agora, a equipe está aqui, não para procurar ouro, mas para buscar significado, porque se a arca realmente esteve escondida, então algo ainda maior pulsa sobre Jerusalém. E se os símbolos encontrados forem reais, o que mais poderá estar por revelar? O que foi enterrado aqui não era apenas ouro, era a marca do Deus vivo, aguardando o momento certo para falar novamente. Inscreva-se, ative as notificações e junte-se a nós. O que se encontra sob Jerusalém poderá mudar para sempre a forma como vemos a Bíblia. O solo sob Jerusalém guarda segredos que o mundo esqueceu, mas nem todos. Algumas foram registradas por mãos cuidadosas, com tinta desbotada, em pergaminhos escondidos por gerações. E agora, esses textos podem respirar novamente. Manuscritos antigos falam de um caminho sagrado, preparado pelos sacerdotes do templo antes da invasão. Não foi uma passagem comum, era um túnel de proteção, projetado não para fuga, mas para esconder coisas que não pudessem cair em mãos inimigas. Eles não mencionam a arca pelo nome, mas suas palavras são claras. O que representa a presença será levado para debaixo da montanha, onde os profanos não entram. O que é de Deus permanecerá onde seu fogo desceu. No subterrâneo, os degraus são lentos. Cada metro percorrido é uma página em branco do passado. As paredes têm ouvidos, suas pedras esculpidas, os sulcos no solo, os arcos erodidos. Tudo parece ter sido construído com um propósito maior. Os mapas modernos são inúteis aqui. Mas as escrituras, essas são diferentes. O documento de cobre, descoberto nas cavernas de Qumran, contém indicações que não se encaixam na superfície, mas se encaixam no que está abaixo dela. As medidas são em cotovelos, as referências são encontradas em altares, colunas e câmaras escondidas, e todas apontam na mesma direção: esconder as evidências do pacto eterno. A rocha está começando a mostrar sinais. Aparecem inscrições esculpidas com precisão, símbolos hebraicos, marcas que se repetem em pergaminhos sagrados e artefatos rituais. Entre elas, destaca-se uma figura, duas asas abertas, tocando-se nas pontas. O mesmo desenho que, segundo o livro do Êxodo, cobria a tampa da arca. Não há palavras, apenas silêncio. O mesmo que protegeu este lugar por mais de 2000 anos.
Os manuscritos descrevem essa passagem como Hanetiv Hanistar, o caminho oculto. Ele era conhecido apenas por sacerdotes ordenados. Não havia acesso nem para o rei, nem para o povo. Apenas para aqueles que portavam os códigos do santuário. Cada curva no túnel parece ter uma função. Não se trata apenas de estrutura. É liturgia esculpida em pedra. Uma coreografia sagrada de paredes, sombras e memória. A Bíblia diz que a glória de Deus se manifestou entre os querubins, acima do propiciatório. A nuvem estava descendo até lá. Nos falou. E se a arca estivesse realmente escondida? Se aqueles homens a esconderam quando Jerusalém estava prestes a cair? Portanto, não foi apenas uma decisão tática. Foi um ato de fé. Porque eles sabiam que um dia alguém voltaria para buscá-la. E o sinal tinha que ser claro. Não é para todos, mas para aqueles que ainda acreditam. As estruturas se alinham. As paredes esculpidas correspondem às descrições antigas. A distância do monte do templo até este ponto é exata. Não há certeza absoluta, mas há convergência. E num lugar como este, isso já não é uma coincidência. Tem um propósito. Um trecho adiante, a pedra muda de cor. Fica mais refinado, feito com mais cuidado. Como se tivesse sido construído com mais tempo e mais medo. O túnel segue para o oeste, na mesma direção do Santo dos Santos, onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, trazendo sangue, onde a presença se fazia sentir. Documentos antigos dizem: quando o tempo se cumprir e o conhecimento for restaurado, então o caminho será encontrado e a aliança será lembrada. A poeira não obstrui a visão. O que está aqui ainda está de pé. O mapa que os sacerdotes deixaram para trás não servia apenas para proteger um objeto. Foi para proteger uma promessa. Porque se a presença estivesse oculta, é porque um dia isso será revelado. E o que parecia perdido, ele pode, de fato, estar esperando. O ar fica mais denso. O grupo avança lentamente. E diante deles, um muro de pedra bloqueia o caminho. Não é um deslizamento de terra. Não é por acaso. Os blocos estão alinhados, pesados, regulares, encaixados com precisão, como se alguém os tivesse colocado ali para selar algo, para proteger algo. Um manuscrito antigo traz um alerta esquecido por séculos. E ninguém que não tiver sido santificado passará pelo corredor selado, porque será contado entre os impuros, e a sua alma será cortada dentre os viventes. As luzes bruxuleantes refletem o suor que escorre pelos seus rostos. Alguns arqueólogos já participaram de escavações difíceis. Mas isto é diferente. Isto não é história. Isto é algo mais... algo que parece respirar, mesmo tendo estado enterrado durante séculos. Uma mão toca a superfície da parede. É áspera, mas firme. O scanner indica um espaço vazio atrás dela. Talvez uma câmera. Talvez o lugar descrito como o receptáculo do oculto. Um dos textos mais antigos o chama de Haderech HaAssur, o caminho proibido. Uma passagem que não deveria ser atravessada pelos não iniciados. Um túnel que somente os consagrados podiam usar. Porque o que havia sido ocultado carregava o peso da glória de Deus. E quem se aproximasse dele em impureza não sairia vivo. A equipe se prepara, as ferramentas são verificadas, os sensores de gás e vibração são ativados. Tudo precisa ser registrado. Cada movimento, cada fragmento de pedra removido. Porque atrás daquela parede pode haver séculos de silêncio que não devem ser perturbados de forma alguma. Ao tocar o primeiro bloco, uma corrente de ar frio escapa pelas frestas. E então, algo muda. Uma lanterna se apaga. Por um instante, a escuridão envolve tudo. O silêncio é pesado. O tempo para. Meu coração dispara. O sussurro invisível parece percorrer as paredes e então desaparece. Não há explicações. Não há necessidade delas. Este lugar está vivo.
Ninguém tocará nisso, exceto os designados. Ninguém olhará dentro porque morrerão. Isto é o que a Torá diz sobre a Arca da Aliança. Não era um símbolo, era fogo, era julgamento, era salvação. A pedra cede, a parede começa a rachar num canto. Atrás dela, há um corredor estreito coberto por uma espessa camada de poeira, intocado há séculos. O chão está marcado por sulcos estranhos, como se objetos tivessem sido arrastados, como se mãos apressadas tivessem selado este lugar na hora final. Bem acima, quase invisível, esculpido no arco do túnel, um símbolo toma forma, 2 linhas verticais e uma horizontal. Uma antiga representação do trono, com asas, querubins, o símbolo do Santo dos Santos. Cada passo parece um ato de reverência, cada pedra um eco do passado. O povo de Israel não escondia coisas por medo. Eles escondiam o que era sagrado por honra, para proteger o que pertencia a Deus, para que não fosse profanado e pudesse ser revelado no tempo determinado. As paredes mudam, o corredor se estreita, a umidade aumenta, vestígios de fuligem aparecem na rocha, marcas de fogo, fragmentos de cinzas, um rastro escuro. Como se, antes de selar este lugar, um ato final tivesse sido realizado, um grito final, uma oferenda final. Quando os homens se esquecem da aliança, o lugar selado permanecerá em silêncio. Mas quando o buscarem com a verdade, então o Eterno falará da pedra. As luzes não conseguem iluminar tudo. A poeira parece resistir. O silêncio prevalece. A temperatura cai. Uma corrente invisível percorre o túnel. Não há vento, mas algo está se movendo. Algo que você não pode ver, mas pode sentir. Não é medo, é admiração. É a certeza de que este lugar é diferente de qualquer outro. Que o humano e o divino já se cruzaram e talvez estejam prestes a se encontrar novamente. O que foi selado aqui com tanto cuidado, o que os sacerdotes guardavam com tanto zelo, era apenas um objeto ou uma presença. Talvez não fosse apenas proteção, talvez fosse um aviso. E talvez, ainda hoje, existam caminhos que só podem ser percorridos com fé. A laje de pedra, enegrecida por séculos de silêncio, cede com um som profundo. Debaixo dela, não há vazio. Há uma câmara, escondida, protegida, sagrada. O ar que emana de lá não é comum. Tem um cheiro denso, ancestral, quase indescritível. Não tem cheiro de terra nem de poeira. Tem cheiro de memória. As paredes internas do quarto não possuem ornamentos esculpidos. Eles estão marcados, coberto de símbolos hebraicos, traçado com mãos firmes que sabiam que não estavam apenas escrevendo história. Eles estavam selando uma promessa. No centro da câmara, uma laje menor sobressai do chão. Nela, marcas de fogo. Não como se algo tivesse sido queimado descuidadamente, mas como se uma chama descendente tivesse tocado aquele lugar num ato solene. O padrão é claro. Linhas queimadas, desenhadas com direção, circundando o centro como se formassem uma coroa invisível. E por volta desse ponto, restos, fragmentos de metal que outrora fizeram parte de algo maior. Pedaços de madeira carbonizados que, devido ao seu formato, poderiam ter feito parte de uma estrutura. Tudo indica que o que foi colocado aqui não foi esquecido. Foi-lhe oferecido. Textos antigos falam de um fogo que não subiu, mas desceu. Quando Moisés terminou de construir o tabernáculo, uma nuvem o cobriu e o fogo caiu. Quando Salomão dedicou o templo, a glória do Senhor encheu a casa e o fogo consumiu o holocausto. Aquele incêndio não foi natural, não podia ser aceso por mãos humanas, foi uma resposta divina. E o que você vê aqui pode ser o rastro dele. Os restos mortais no solo parecem ter sido carbonizados não por uma chama externa, mas por um contato explosivo repentino. Um pequeno recipiente ao lado da laje ainda conserva vestígios de óleo seco, como se tivesse sido parte de um ato de unção, como se algo tivesse sido feito aqui,
para selar uma despedida, ou um pacto. Uma inscrição quase ilegível na parede diz: no dia da queda da cidade, será oferecida uma chama que não sobe, mas desce, para que o trono não seja tocado por estranhos. Essa frase parece se encaixar perfeitamente com o que aconteceu aqui. Não foi uma destruição, era um ritual. Uma cerimônia secreta, realizada por sacerdotes que sabiam estar testemunhando o fim de uma era, mas também o início de uma espera. Os objetos encontrados não têm valor material para o mundo moderno. Não há ouro nem pedras preciosas, mas o que elas contêm é mais valioso. São resquícios da fé, pedaços de obediência, fragmentos de uma aliança feita com Deus. No centro do altar de pedra, em meio às cinzas, há um ponto mais escuro, endurecido pelo calor. Estudos revelam que foi submetido a uma temperatura extremamente alta, impossível de alcançar em túneis fechados sem ferramentas modernas. Como é que tantos incêndios começaram aqui? E por que essa queimadura está bem no ponto central? Como se algo tivesse sido consumido de cima para baixo. A resposta não está na lógica. Ele teme ao Senhor. As Escrituras não foram escritas para serem meramente analisadas. Eles foram dados para serem acreditados. E se o que aconteceu aqui foi um ato de santidade, então cada marca, cada rachadura é uma pegada do paraíso na terra. O ar muda novamente. As partículas flutuam, suspensas como se o tempo tivesse parado. As lanternas iluminam uma parte alta da câmara, onde há uma abertura do tamanho de uma moeda. E então, acontece. Um raio de luz natural desce do alto. Não se sabe de onde vem. Não há nenhuma abertura externa visível do lado de fora, mas a luz entra e cai exatamente sobre a laje central. O reflexo atinge os fragmentos de metal e a sala se ilumina. Por um instante todos sentem algo inexplicável. Não é medo, não é nenhuma surpresa, é reverência. Um arrepio percorre minha espinha. Os corações batem mais rápido, mas ninguém se mexe. Essa luz não é comum e o momento é sagrado. O silêncio retorna, mas agora não está vazio, é repleto de presença. Talvez a arca não esteja aqui. Talvez ela tenha sido levada embora, mas o que ela representava não foi removido. A glória de Deus não precisa de ouro nem de madeira para se manifestar. Sua presença se manifesta onde encontra honra, temor e lealdade. E este lugar foi preparado com essas três coisas. Uma sensação invisível percorre a sala. Não há vento, mas algo está a acontecer. Como um sussurro que não entra pelos ouvidos, mas pela alma. Fogo deixou sua marca, e a marca ainda arde. Não com calor, mas com memória, com o peso da eternidade. Muitos estão à procura de provas, evidências científicas, evidências históricas. Mas aqui, o que foi encontrado não foi um dado, foi um testemunho. Um vestígio silencioso de que o que os profetas previram era real. Aquilo que Moisés carregou ainda ressoa. E que o Deus de Israel não se esqueceu da sua promessa. Os homens se retiram em silêncio. Eles deixam tudo como estava. Porque eles não vieram para conquistar. Eles vieram para ouvir. E o fogo falou. Sob a laje queimada por um incêndio antigo, o eco do século se torna mais forte. Não é apenas uma câmera, é um túmulo de segredos, uma caixa selada pelo tempo, pelo silêncio e pela fé. O chão treme ligeiramente ao ser atingido, não como um terremoto, mas como se algo estivesse percebendo que seu esconderijo estava prestes a ser revelado. A pedra soa oca. Há algo mais. Seus olhares se cruzam. Não há necessidade de conversar. As mãos começam a remover a poeira com uma delicadeza que parece uma oração. À medida que o terreno é limpo, uma estrutura de cobre torna-se visível, escuro por fora, mas ainda firme. Suas bordas são reforçadas com betume, o mesmo material usado pelos antigos para selar pergaminhos sagrados e protegê-los da umidade do ar e do tempo.
Este não é um baú comum, é um receptáculo sagrado, uma cápsula de propósito eterno. Seu design é simples, semi-quadrado, sem adornos, mas a sua presença inspira respeito. A tampa encaixa perfeitamente, sem fechaduras modernas, uma ligação extremamente fina, com apenas 1 milímetro de espessura entre metal e ferro. Ao abrir, não há ouro brilhante, não há joias. O que está lá pesa mais. Um primeiro nível de conteúdo mostra pequenos recipientes, feitos de cerâmica fina, alguns com vestígios de óleo seco, outros com resina petrificada, organizado com precisão, como se cada um tivesse um lugar, uma história, uma função dentro de um ritual que terminava em silêncio. Abaixo, finas lâminas de ouro martelado, não como um ornamento, mas como cada uma delas marcada com inscrições em hebraico, nomes das tribos, frases extraídas dos salmos, referências ao Santo dos Santos. Mas é o que está no centro que paralisa os corações. Um pequeno pedestal de madeira enegrecido nas bordas pela ação do tempo, mas ainda sólido. E acima disso, uma inscrição gravada em sua superfície. Aqui repousa o trono de Deus entre os homens. O ar está mudando. Ninguém respira por um instante. Porque essa frase não é simbólica. Ela é direta, clara e chocante. Na tradição hebraica, o trono de Deus era o propiciatório, a tampa da arca, o espaço entre os querubins, ali onde a glória desceu, onde o Senhor falou. Esse pedestal não pode ser ignorado. Ele poderia ter apoiado a arca. Isso poderia ter feito parte disso. Ou talvez fosse a única coisa que restasse quando o resto foi escondido ou levado embora. Seja lá o que fosse, era guardado com devoção, selado com santidade e coberta por séculos de orações aguardadas. Os vasos apresentam marcas rituais, círculos, símbolos de consagração, palavras como kadosh, sagrado, e chamar, guardar, conservar. Isso não foi colocado aqui por acaso. Estava preparado, cuidadosamente, minuciosamente. Cada objeto faz parte de uma liturgia que não precisava de público, só Deus. A Bíblia fala de reis que esconderam objetos do templo para que não fossem levados por invasores. Fala de sacerdotes fiéis que preferiram selar a glória a vê-la profanada. E nesse contexto, este baú fala por si, não com a voz, mas com peso, com um silêncio repleto de significado. Ao lado do pedestal, há restos de linho decomposto, mas ainda é possível discernir um bordado, fios roxos, azuis e escarlates, cores do tabernáculo, cores do sacerdócio. Há também uma tigela de cobre com óleo endurecido. Poderia ter sido parte de uma unção final, uma despedida sagrada. Seus olhos se enchem de lágrimas, não por causa de uma emoção passageira, mas por respeito. Este lugar não é apenas história, é um altar, e aqueles que o prepararam não pensaram em ser descobertos, eles pensaram em obedecer. Porque a arca não era apenas um objeto, era uma presença, era um trono, era uma aliança. E se algo dela permanecesse aqui, então uma parte do pacto permaneceria aqui. A poeira não ofusca a glória. A ausência de luz não apaga a santidade, muito pelo contrário. Às vezes, Deus esconde as coisas mais preciosas bem no fundo do coração, não para perdê-la, mas para preservá-la. E quando chegar a hora, Ele revela: o tórax está intacto. Não há sinais de saques. Ninguém mais o tinha encontrado antes. Este é o primeiro contato, depois de milênios. As placas de ouro, quando examinadas com mais detalhes, contêm não apenas textos, mas símbolos que lembram as gravuras propiciatórias. Asas abertas, tronos, chamas descendentes. Tudo aponta para uma única fonte, o Santo dos Santos. Mas isso não é uma descoberta arqueológica, é espiritual, e o coração sabe disso. Porque o que está queimando aqui não é cobre,
é lealdade. O legado de um povo que, mesmo em meio à destruição, não deixou sua fé cair por terra. Eles concretizaram sua esperança e a enterraram, para que um dia ela fosse ressuscitada. Talvez esse dia seja hoje. Talvez essa descoberta não seja para o mundo, mas para aqueles que ainda acreditam, para aqueles que compreendem que a fé nem sempre é visível. Às vezes, ela se esconde e é guardado até o momento de revelá-lo novamente. O grupo não toca nenhum outro estilo musical, nem mesmo o pedestal. O baú será lacrado novamente, não por medo, mas por honra. Porque se o que está aqui representa a presença, portanto, este lugar permanece sagrado. E o sagrado não pode ser possuído, é respeitado. Ao partirem, um dos exploradores sussurrou uma frase do profeta Jeremias: "E não se dirá mais, a arca da aliança do Senhor não será mais lembrada, nem fará falta, pois Jerusalém será chamada trono do Senhor." Talvez a arca não seja o mais importante agora. Talvez o que importe é que o pacto ainda esteja em vigor. O cofre do rei não foi feito para guardar poder, foi feito para manter uma presença. E aquele ali ainda não foi embora. A atmosfera ainda está impregnada de reverência. O baú foi encontrado e o eco da descoberta ainda ressoa nos corações das pessoas. Mas a busca não terminou, porque sob Jerusalém, cada passo pode revelar um novo sussurro da eternidade. Conforme a equipe avança por um corredor estreito que começa próximo ao peito, a temperatura parece mudar. Não é calor, é algo completamente diferente. Como uma energia suspensa, imóvel, expectante. As paredes são estreitas, o chão é irregular. Ao fundo, uma luz fraca brilha através de uma fenda na rocha. Ninguém entende de onde vem a luz. Não existem entradas naturais. Não há eletricidade. E, no entanto, lá está. Uma câmera menor é revelada após a abertura. E o que contém desafia qualquer explicação. O ar é mais denso. Não se move, mas parece vivo. Como se o próprio lugar estivesse respirando. Como se aquela pequena câmera fosse um coração pulsante, enterrado sob séculos de pedra. No centro, há um altar rudimentar, feito de blocos antigos. Por cima, fragmentos de metal e madeira. Possivelmente restos do mesmo material encontrado próximo ao pedestal anterior. Mas aqui não há inscrições, não há placas de matrícula, não há palavras, apenas luz. Uma luz que não deveria estar ali, porque não há lanterna acesa, e no entanto o altar está banhado por um brilho suave e dourado, quase sagrado. Um dos homens desliga a lanterna para verificar, e então todos veem. A luz não desaparece, permanece. Surge de uma fenda lá no alto. Um pequeno orifício, invisível do exterior, permite que um raio de luz natural, ou algo semelhante, desça e toque exatamente o centro do altar. A sincronia é perfeita, o endereço exato, a intensidade sobrenatural. Não é um acidente, é um projeto. Quem fez isso? Quando? Para quê? A poeira no ar começa a flutuar, como se a luz a estivesse levantando. Cada partícula brilha, não como o reflexo de uma lanterna, mas como resposta a algo mais profundo. E nesse instante, o tempo para. Não há palavras, não há movimento, um único sentimento compartilhado por todos. A presença ainda está aqui. Talvez não se trate da localização da arca. Talvez não seja uma questão de encontrá-la fisicamente. Talvez seja o vestígio de sua glória que foi preservado. As Escrituras dizem que a glória de Deus desceu sobre o propiciatório em forma de luz, uma demonstração real, visível, inconfundível. E se essa luz for um vestígio disso? Textos antigos falavam do fogo que não queima, da luz que não tem sombra, da glória que habita entre as asas. Embora ninguém possa afirmar nada com certeza, os corações sabem disso. Algo aqui não é deste mundo. A temperatura muda, a pele arrepia, os olhos se enchem de lágrimas sem motivo aparente.
A alma se curva sem que o corpo se mova. E então surge uma lembrança. Quando Moisés desceu do monte, seu rosto estava radiante, porque ele havia falado com Deus. Será possível que este lugar ainda guarde ecos daquela conversa? Um dos exploradores cai de joelhos, não por emoção, por rendição, porque já não estão a explorar ruínas. Estão sendo explorados pela eternidade. O altar não precisa de fogo, a luz preenche tudo. E onde há a luz de Deus, não há espaço para artifícios humanos. Talvez seja por isso que a arca foi escondida. Não deve ser encontrado como troféu, mas para que sua busca guiasse os corações de volta ao sagrado. E este lugar é isso. Uma tocha acesa no ventre da terra, aguardando que a humanidade se ajoelhe novamente. Os passos estão a dar para trás, não por medo, mas por respeito. Ninguém toca no altar, ninguém tenta medir a luz, porque a eternidade não pode ser medida, é honroso, e a fé não precisa de provas, é preciso uma resposta. Antes de sair, um deles coloca o caderno de lado e se aproxima da fresta por onde entra a luz. Ele estende a mão e a luz cobre suavemente sua pele. Não queima, mas esquenta. Não é obrigatório, mas é atraente. Então, uma certeza fica gravada no coração de todos. Não viemos aqui em busca de história. Viemos para relembrar nossa promessa. Deus não está perdido. Sua presença não depende de um objeto, mas suas pegadas estão por toda parte, e em certos lugares são mais intensos. Este é um deles. Enquanto se afastam, o silêncio permanece. Não quebra. Não há dúvidas sobre isso. Porque quando o divino se manifesta, a alma não precisa falar. E embora a luz se apague, algo dela permanece no coração. Uma chama que não consome, mas transforma. Uma faísca de eternidade acesa na parte mais profunda do homem. A saída do túnel parece mais estreita agora, não fisicamente, espiritualmente. Porque uma vez que você tenha pisado em solo sagrado, voltar ao mundo comum nunca mais será a mesma coisa. Os passos são mais conscientes, o coração mais atento. Lá embaixo, eles não encontraram a arca, mas eles encontraram algo que pesa mais que ouro. A certeza de que a presença de Deus não se limita a um só lugar, mas isso se manifesta onde há honra. E abaixo de Jerusalém, alguém preparou isso. O sol começa a nascer sobre a cidade velha. Seus raios dourados acariciam lentamente os telhados de pedra, as cúpulas antigas e as paredes que testemunharam inúmeras gerações. Vista de cima, Jerusalém parece silenciosa, mas sob suas ruas, sob seus templos e ruínas, um sussurro ainda pode ser ouvido. O que foi descoberto não é apenas história, é um eco, um chamado das profundezas, não em direção à arqueologia, mas em direção à fé. Ali, em túneis esquecidos, protegidos por séculos de poeira e entulho, a alma humana encontrou mais do que objetos sagrados. Ele encontrou vestígios de obediência, vestígios de culto, marcas de um povo que, mesmo no exílio, mesmo na perseguição, não deixou a esperança morrer. Pois o que estava oculto sob Jerusalém não era simplesmente uma arca, nem um pedestal, nem placas de ouro. Era a promessa de que Deus habita entre os homens. E essa promessa não pode ser destruída pelo tempo, nem pelos impérios. Os sacerdotes que selaram aquele lugar não estavam em busca de fama. Eles não esperavam ser descobertos. Eles pensaram em preservar o eterno, em manter a chama acesa, em manter sua presença, até que chegasse a hora. E talvez, naquele momento, não serve para abrir baús, mas para abrir corações. Talvez o propósito desta descoberta não seja exibir relíquias, mas para inspirar reverência. Leve-nos de volta ao centro, ao altar, à presença. Porque era isso que a arca representava. Não é um símbolo, não uma relíquia, mas o lugar onde Deus se manifestou. E se hoje, séculos depois, o mundo volta seu olhar para essas câmeras escondidas, não é por curiosidade,
mas porque a alma humana ainda anseia pelo que a arca representava, uma conexão real, viva, sagrada, com o Deus eterno. Talvez não precisemos ver para crer. Talvez precisemos apenas lembrar que aquele que desceu entre os querubins continua a atingir os mais humildes. O fogo que caiu sobre o altar ainda inflama corações dispostos. Aquela luz que iluminou o Santo dos Santos, ela ainda brilha sobre aqueles que caminham na verdade. O que foi selado sobre Jerusalém não ficou selado para sempre. Ele foi consagrado. Ele foi removido do cargo para um momento como este. E embora a arca ainda não tenha sido encontrada, sua sombra, sua essência, seu legado permanece, porque Deus não está limitado por lugares, mas Ele honra os lugares onde foi honrado. E esta terra, esta cidade, esses túneis, eles foram marcados pela glória. Agora cabe a nós decidir o que faremos em relação a esse mistério. Será que entraremos para a história? Ou transformaremos isso em adoração? Vamos usar isso como dados ou como um endereço? Que o mistério sobre Jerusalém não permaneça apenas uma pergunta sem resposta, mas um convite para aprofundar o assunto, para pesquisar, acreditar. Porque talvez o que ainda arde sob estas pedras não é o passado, é o mesmo Deus, aguardando que os corações se reacendam.